Ixi, eu vou ter que pensar tanto. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Notícias de Paris. Bem-vindos! Começamos hoje com a Revolução Bicicleta em Paris. Nós já vimos falando sobre a política de combate ao carro, dirigida pela Prefeitura de Paris. Quer dizer, ela quer transformar Paris numa cidade só para meios alternativos de locomoção. Então, ela está colocando todos os carros em estacionamentos subterrâneos. Os espaços utilizados para estacionar carro em Paris estão sendo transformados em espaço para bicicleta ou espaço para pedestre. E nós estamos de acordo com essa política, não é? Com isso, em 2020, o uso da bicicleta aumentou 27%, o que é enorme. Os parisienses utilizam a bicicleta para trabalhar, utilizam para o lazer e passaram a utilizar com muito mais empenho bicicleta e viagem. Quer dizer, eles viajam de bicicleta. Nós, do Conexão Paris, alguns anos atrás, organizamos roteiros de viagens de bicicleta perto de Paris, em torno de Paris e no interior da França. O especialista disso é o Rodrigo, e ele vai daqui a pouco falar para a gente sobre isso. Nós não estamos falando da bicicleta mecânica, nós estamos falando da bicicleta com assistência elétrica. O sucesso da bike, da bicicleta como meio de transporte urbano, foi possível graças às ciclovias seguras e balizadas. Dentro do perímetro, que inclui a Grande Paris, quer dizer, Paris e as cidades vizinhas, essa rede de ciclovias que está sendo criada passou a ser chamada de Velopolitan. O que é exatamente Velopolitan? É o seguinte: as ciclovias que estão sendo criadas vão seguir exatamente as linhas principais do metrô. E a primeira criada foi a ciclovia que segue a linha do metrô número 1. Quer dizer, ela sai lá da Gare de Lyon, chega na Bastille, em seguida ela vai atravessar todo o Marais, ela passa diante do Hôtel de Ville, que é um monumento maravilhoso. À direita está o Centre Pompidou, o museu. Ela continua pela Rue de Rivoli, ela passa diante do Louvre. Em seguida, ela passa ao lado do Jardim de Tuileries. Ela chega na Praça de la Concorde, ela pega a Champs-Élysées, ela sobe toda a Avenida des Champs-Élysées até o Arco do Triunfo. Essa ciclovia foi criada para os parisienses, mas para os turistas ela é maravilhosa, né? Ela permite, com toda a segurança, conhecer da Bastille até o Arco do Triunfo de bicicleta. E tem mais. A cada 100 metros, seguindo essa ciclovia, existem estações onde você pode pegar ou deixar a bicicleta. Quer dizer, em qualquer momento, a cada 100 metros, você deixa ou recupera a bicicleta para continuar o seu caminho. É importante falar que essas bicicletas são as bicicletas free floating, né? Elas não são as velibres que a gente está acostumado aqui em Paris, que é aquelas que você tem que ter um cartão para utilizar. Elas você utiliza como um app, né? Uma aplicação, um aplicativo, e são de uma empresa particular. Exatamente. Quer dizer, como os parisienses estão descobrindo realmente a bicicleta como meio de locomoção, o que acontece? Acontece que estão surgindo novos modelos e novas utilizações. Por exemplo, apareceu recentemente, eu vi anteontem, no Jardim de Tuileries, a bicicleta carregador. Eu não sei qual nome dá a essa bicicleta, que é eu vi um pai sentado, né, segurando o guidão, e na frente dele, colado na bicicleta, um espaço onde tinha uma criança de 7, 8 anos, em torno dela, tudo o necessário para um piquenique. Ele veio pedalando da casa dele até o Tuileries, com a família toda, a esposa numa bicicleta normal, ele nessa bicicleta que transportava a criança e o piquenique. Aqui na França, esse modelo se chama vélo é bicicleta em francês, vélo cargo, vélo de carga. Eu traduzi por bicicleta elétrica carregador. O nome não está muito bom, mas é ideal para transportar crianças e compras no grande compartimento da frente.
E tem também os triporteurs, que são bicicletas com esse espaço para carregar coisas, só que atrás. Quer dizer, essas bicicletas são utilizadas para entregas a domicílio. E, graças ao boom da bicicleta, as marcas de luxo entraram na jogada também. E nós vamos falar da Vuitton. Então, existe aqui em Paris um prodígio, um jovem de 20 e poucos anos, que é um especialista de bicicletas de luxo, alto luxo. Ele é considerado um prodígio da mecânica, porque o ateliê dele é como se fosse um ateliê de relojaria ou de joalheria. Ele trabalha, ele corta, e ele monta as bicicletas como se ele estivesse montando peças raríssimas de relógios ou de joias. Ele diz com frequência que o trabalho dele é o mesmo da relojaria, mas numa escala maior. Esse jovem atraiu o Vuitton. Então, a grande marca propôs ao jovem a construção de uma bicicleta de altíssimo, altíssimo luxo. Bicicletas lindas, hiperconfortáveis, guidon e selim revestidos com couro qualidade Vuitton. Essa exigência da qualidade exige tempo. Isso quer dizer o quê? Que 8 meses se passam entre a encomenda e a entrega, porque a bicicleta não está lá para ser vendida, a bicicleta é encomendada. Então, aqueles que quiserem comprar uma bicicleta alto luxo têm que entrar no site da loja Vuitton e acessar pré-comanda. É só nesse momento que ele vai saber o preço da bicicleta, nós nunca ficamos sabendo. Lina, mas essa bicicleta ela não pode ser deixada na rua, não, né? A pessoa vai ter que guardar essa bicicleta num cofre dentro de casa, né? A pessoa que vai andar dessa bicicleta, ela não vai parar no Canal Saint-Martin e ficar vendo, né, ou fazer piquenique. Ela vai parar na porta de um hotel, o cara vai correr, pegar a bicicleta dele e colocar no cofre. Ela deve usar essa bicicleta para andar pela propriedade dela, né? Ela vai parar na porta de um restaurante que tem uma nobrista que vai imediatamente identificar a bicicleta e colocar a bicicleta dentro do restaurante. Quer dizer, eu acho que daqui a pouco os restaurantes de luxo, os hotéis, eles vão ter espaço, alguns já têm, preparados para bicicletas de luxo que não podem ficar amarradinhas ali em qualquer lugar com um anelzinho, sabe? Ali, e um cadeado, não vai dar. Lina, e o boom das bicicletas também fez o boom de outras profissões, né? De algumas profissões que estavam esquecidas, como os reparadores de bicicleta, né? Eu lembro quando eu era criança, adolescente, tinha aquela oficina mecânica bem pobrezinha, que você ia lá, o cara trocava, como é que chama aquela parte de dentro? Ai, não me pergunto. A câmara de ar da bicicleta, trocava corrente, e aí esse métier é um métier também que está voltando, né? Agora porque a prefeitura, logo depois que teve o primeiro confinamento, né? O primeiro desconfinamento, a prefeitura ajudou as pessoas com 50 euros para quem tivesse uma bicicleta velha em casa, que estava com problema, que estava estragada. A prefeitura deu 50 euros para cada pessoa que tivesse uma bicicleta nesse estado, para a pessoa poder consertar a bicicleta e passar a usar a bicicleta. E isso fez com que tivesse um boom na profissão de reparador, consertador de bicicleta. O que é ótimo. Eu vejo nas margens do Sena, no nível do Sena, existem certas alcovas, assim, que eu não sei para que serviu, que foram ocupadas por consertadores de bicicleta. Ah, nunca reparei. Tem. Vou reparar. E eu esqueci de dizer que ao longo dessas ciclovias, sobretudo essa que segue a Rue de Rivoli, que vai da Bastille até o Arco do Triunfo, existem, nós já mostramos isso em stories, lugares onde você pode encher o pneu. Lina, você falou que os franceses estão usando a bicicleta também para fazer turismo, né? Não só para ir ao trabalho, não só para se divertir na cidade. E, na verdade, a França ela é um dos grandes, junto com a Alemanha, é um dos maiores países de turismo de bicicleta. Sim. A França que recebe o maior número de estrangeiros que vêm para cá fazer turismo de bicicleta.
A França tem 17.500 quilômetros de ciclovias pelo país todo para quem quer fazer turismo de bicicleta. E o Conexão Paris também sai na frente, né? Se juntou com a Fernanda Rink, dos passeios de bicicleta meia-noite em Paris, e juntos criamos o Conexão Paris Viagens, que propõe viagens de bicicleta pelo interior da França, né? Em princípio, o Vale do Loire e a Borgonha, que são as duas grandes viagens que a gente tem de bicicleta. E temos também passeios aqui por perto de Paris, né? A gente sai daqui de Paris de bicicleta, vai até Versailles, por uma ciclovia que se chama Vélocénie, que liga Paris ao Mont Saint-Michel. Tem também um passeio que vai para Giverny, a casa do Monet em Giverny. Esse passeio a gente não faz todo de bicicleta, não. A gente vai até a cidade de Vernon de trem, de lá a gente pega a bicicleta até Giverny. Mas as grandes viagens são para o Vale do Loire e para Borgonha. Né? A gente vai de trem de Paris até uma cidade da região, e aí nessa cidade a gente pega as bicicletas e vai viajando pela região de bicicleta, pelas ciclovias ou pelas pequenas estradas que cortam os campos, cortam os vinhedos. Alguns anos atrás eu fui com minha filha e 3 netos. Nós fomos para o Vale do Loire, ficamos hospedados num hotel em Chenonceau, e ela, todas as manhãs, com o filho mais velho dela, ela saía para testar as ciclovias e criar a ciclovia agradável, onde passar, com seguranças, lugares bonitos, e eu ficava tomando conta dos menores. Passamos uma semana deliciosa lá em Chenonceau, com esse trabalho maravilhoso que foi o meu. Você não se aventurou a fazer os passeios? Não, porque eu estava de avó, eu estava tomando conta dos menores e passeando pelo Vale do Loire. Muito mais divertido, eu achei. Foi ótimo. Nós fizemos um passeio semelhante, eu, a Mariana, a Fernanda e o Felipe, fotógrafo. Nós fizemos esse passeio também de construção do roteiro pela Borgonha. E eu me lembro que a Mariana e a Fernanda passaram mais de uma semana na Côte d'Azur. Também. Os stories desse passeio da Mariana fez muito sucesso. Acho que eles não estão lá nos nossos destaques, no nosso Instagram. Esse roteiro ainda não está pronto, mas ficará pronto daqui a pouco. Ficará pronto. E o mais interessante foi que eu li também que, apesar da pandemia, ano passado, em 2020, durante o verão, os franceses foram em massa fazer o turismo de bicicleta, porque eles estavam com medo de viajar, de sair da França, e eles foram todos em massa fazer o turismo de bicicleta, que até então era mais procurado pelos estrangeiros. Lina, o nosso segundo assunto trata de decepções. Amorosas, Rodrigo? Graças a Deus, não, né? A gente falou na semana passada sobre a Mona Lisa, né? E nós temos um artigo no blog que fala que uma das grandes decepções de vários turistas que visitam Paris é a Mona Lisa. Na verdade, é um artigo que a gente publicou, acho que em 2016, baseado numa pesquisa que a EasyJet, aquela companhia aérea britânica, fez com seus clientes. A pesquisa era quais foram as 10 maiores decepções que você teve em uma viagem dentro da Europa. E eles fizeram uma lista dessas 10 grandes decepções, e das 10, 4 estão em Paris, e a primeira delas é a Mona Lisa. Coitada, tão bela. E aí, no artigo, eu falei que eu entendia, né, que é uma grande decepção, porque você tem que enfrentar uma mega fila, chega num lugar com mais, sei lá, milhões de pessoas, a Mona Lisa é pequena, você fica 1 segundo na frente dela com milhares de pessoas à sua volta, que eu entendia um pouco essa decepção. Mas eu entendo também, Rodrigo, eu entendo porque, como nós dissemos, a Mona Lisa é um quadro pequeno. Exato. E o sofrimento para chegar até esse quadro pequeno é tão grande que eu também fiquei decepcionada a primeira vez que eu vi a Mona Lisa. Não é um amor à primeira vista. Não. É uma obra que capta e que a relação se estabelece devagarzinho, sabe? Dentro dos limites, né, possíveis, porque você não pode monopolizar o espaço e ficar diante da Mona Lisa sabendo que tem uma fila enorme atrás de você,
Então você tem que voltar várias vezes, e é nessa volta, sabe? É um amor construído, é um verdadeiro amor, porque depois. Então, essa decepção com a Mona Lisa é uma decepção amorosa. É uma decepção amorosa essa, porque, mas depois, quando você compreende o quadro e que observa realmente, aí é um amor para a vida eterna. Verdade. Como eu disse no vídeo, disse também no artigo, é muita responsabilidade para um quadro ser o quadro mais famoso e mais importante da história da humanidade, né? E qual que é a segunda decepção parisiense? É parisiense ou francesa? São todas em Paris. As Não. francesas são todas em Paris. A segunda é o Moulin Rouge, que está em quarto lugar. Eles ficaram decepcionados com a construção ou com o espetáculo? Ah, boa pergunta, isso não explica. Porque eu acho que a construção é tão bonito, eu acho tão bonito quando eu começo a subir aquela rua e lá no final tem aquele moinho, né? Vermelho, eu adoro aqui essa vista. Eu ia falar o contrário, Lina. Eu acho que o prédio é decepcionante, mas eu acho que o espetáculo é interessante. Não é um espetáculo assim que vai mudar a sua vida, mas é um espetáculo divertido, né? Um pouco kitsch, um pouco... É o espetáculo mais francês de todas as maneiras, é muito mais francês do que os outros espetáculos dos outros, né? Cabarés. Talvez a pessoa esteja esperando um espetáculo de Las Vegas, né? Super cheio de acrobacias e fogos. Como você mesmo diz, Lina, para quem tem um carnaval do Rio de Janeiro, um desfile de escola de samba. Eu me lembro que eu dizia isso, meu filho, você já viu o desfile de escola de samba, então você vai achar uma porcaria os espetáculos dos cabarés parisienses, não vale a pena. Depois eu me arrependi, porque é tão diferente, é uma outra cultura, é uma outra estética, e eu gosto do Moulin Rouge, por isso, porque ele não é pretensioso, é aquela coisinha lá, sabe, do interior da França. Exato, exato. Eu acho que a grande questão é essa, a gente não pode vir com muitas expectativas, né? A gente sempre meio que fica frustrado, decepcionado quando chega num lugar com grandes expectativas. O terceiro ponto turístico parisiense, o francês que mais decepcionou os britânicos, foi a Torre Eiffel. Esse eu fiquei chocado. Porque, na verdade, com a Torre Eiffel eu tive o contrário, sabe? Eu estava esperando uma torrezinha. Eu lembro que a primeira vez que eu vim em Paris, eu fiquei na casa de uma amiga que morava no 15e. E da janela da cozinha dela, a gente conseguia ver a Torre Eiffel. E ela me falou que era perto, eu podia ir andando. Só que eu andei, sei lá, 40 minutos para chegar até lá, né? Não era tão perto assim. E eu estava esperando uma torre com tamanho normal. Cheguei lá, só a base de pedra da torre tinha 3 andares. Então eu fiquei muito chocado com o tamanho dela, com o volume, com a proporção. Então eu fiquei assim, o contrário de... O que é o contrário de decepcionado? Eu fiquei... Encantado. Eu fiquei encantado. Foi uma surpresa, foi uma boa surpresa. Eu gostei de cara da Torre Eiffel. Eu não conheço nenhum leitor que tenha ficado decepcionado com a Torre Eiffel. Aproveitamos e pedimos a vocês que deixem nos comentários as grandes decepções parisienses e francesas. Seria um assunto interessantíssimo. Depois nós escrevemos um artigo dizendo grandes decepções parisienses e francesas dos leitores do Conexão Paris, não é? Exato. Mas é engraçado porque no artigo tem muitas pessoas que deixaram, mas não... É uma decepção meio generalizada com a cidade, sabe? Porque a cidade é suja, porque os franceses são mal educados, por causa disso, daquilo. Eu não vi muitos comentários falando sobre coisas particulares, como a Mona Lisa, a Torre Eiffel. Sim, mas agora a nossa questão é essa. São os monumentos, né? As obras conhecidas. Quais foram as grandes descobertas e quais foram as grandes decepções de todos vocês? E é verdade que a decepção geral do brasileiro é a respeito da deteriorização da qualidade de vida em Paris. Ou porque a cidade está suja, ou porque a cidade está cheia de mendigos, ou porque a cidade está muito mais violenta. Mas essas pessoas não deveriam acusar Paris. É uma situação internacional, ela é mundial. Todas as cidades estão mais violentas, não é? E como tem uma circulação mundial de vírus, mercadorias e pessoas,
todas as cidades vão ficar parecidas no final das contas, nesse aspecto, né? Não vai ter mais aquele modo de vida bem parisiense, sobretudo a Paris dos anos 40, 50, 60, imagina, não tem mais nada a ver. Não. Mas não é por isso que Paris deixou de ser uma cidade agradabilíssima, e repito, eu quero morar aqui até o final. Eu também. Ótimo. Lida, qual foi a sua grande decepção quando você veio a Paris pela primeira vez ou quando você mudou para cá? Ixi, eu vou ter que pensar tanto. Então eu vou contar a minha. Sim, eu sei, vou contar a minha grande decepção. Não tem nada a ver com turismo. Eu cheguei para fazer um doutorado em Organização Industrial do Trabalho na Universidade Paris 7, que fica ali perto, que fica no Quartier Latin, pertinho do Jardin des Plantes. E eu já conhecia o meu orientador de tese francês. Eu conheci numa pesquisa que ele fez no Brasil. Ele me aceitou como doutoranda, eu ganhei uma bolsa do governo brasileiro e vim fazer o doutorado aqui. Eu e minha filha. E a minha grande decepção é que, quando esse professor francês foi ao Brasil, eu abri todas as portas que ele precisava para ele fazer a pesquisa dele. Ele foi ao Brasil fazer uma pesquisa. E o apresentei aos meus amigos. Então, ele pôde trabalhar, ele pôde levar uma vida social, porque eu o introduzi no meu círculo de amigos e familiares e no círculo profissional. Pensei que ele fosse fazer a mesma coisa comigo. Doce engano. Eu cheguei aqui e ele me explicou como funciona o metrô, onde comprar o ticket do metrô, os horários das aulas. Bye, bye. Até hoje eu tento entender. Eu mais tarde descobri que a relação informal que nós temos no Brasil entre professores e alunos, aqui não existe. Aqui o professor é vous, como a Nathalie, vous, você fala o senhor, e não existe realmente nenhum contato. Fora da universidade, não existia. Eu estou falando isso em 1983. Não existia nenhum contato entre professores e alunos. Não tomava cerveja junto no final da aula. Por isso, né, Vera? Eles tomavam cerveja entre eles. E os alunos tomavam cerveja entre eles, não é? Bom, essa foi minha grande decepção. Vamos em frente. Bom, a minha grande decepção foram com os doces franceses, Lina. Quando eu cheguei, né? Estava acostumado com os doces brasileiros mega doces, doce de leite, né? Manjar, mousse de maracujá, muito açúcar, muito leite condensado. Brigadeiro. Brigadeiro. E aí eu cheguei aqui, fui nas patisseries, aqueles doces parecendo umas esculturas, né? Muitas frutas, muitas cores, tudo brilhando. E aí, quando eu comi, onde está o açúcar? Onde está aquela explosão de sabores dentro da boca? Não tinha. E aí, óbvio, depois, né, que o meu paladar foi acostumando com o tempero e com o jeito de cozinhar francesa, eu comecei a descobrir os segredos, né, os prazeres dos doces franceses, né? Fiquei aqui comendo chocolate au lait. Eu não comia chocolate amargo. E de tanto ler, aprender, ouvir, eu falei, meu Deus, não vou morrer burra, né? Eu tenho que entender qual que é o prazer desse chocolate amargo. Pronto, nunca mais voltei para o chocolate com leite, né? Agora é cada vez mais amargo. Inclusive sem açúcar, né? Sem açúcar, estou chegando nesse purismo. Eu estou quase lá, Lina, ainda não cheguei. Você ainda me pega. Ainda estou querendo uma mousse de maracujá bem doce. Estamos sempre falando sobre Covid, claro. E eu fiz uma pequena pesquisa, eu tinha lido um artigo, perdi o artigo, sobre as palavras que surgiram com a Covid-19. E a primeira palavra que apareceu e que eu usei, eu me lembro que quando eu comecei a usar desconfinado ou desconfinada, eu não tinha a menor ideia que essa palavra não existisse em português. E ela não existe também em francês. Então, déconfiné, déconfinement e desconfinado, desconfinada e desconfinamento foi uma palavra inventada
em torno da Covid-19, não é? Uma outra nós acabamos de citar são as coronapistas, as pistas para bicicleta que foram criadas. Você se lembra de alguma palavra criada em torno da Covid-19, Rodrigo? Pensa. No primeiro confinamento, às 18 horas, quando ninguém podia sair de casa, realmente era proibido sair de casa, às 18 horas nós íamos para as janelas, íamos para os balcões, você não lembra? Não, para as pequenas varandas dos prédios, para o corona aperitivo. A gente ficava vendo o vizinho tomando aperitivo. Verdade, ficava brindando no ar, assim, com o vizinho da frente, né? Verdade. Foi o corona aperitivo, isso. Teve corona férias, quer dizer, os alunos todos voltaram para casa e os pais diziam, não estou podendo sair fazer nada por causa do corona férias, né? Mas essas todas vão desaparecer, mas o confinado e o desconfinamento, não, o confinado existia, mas o desconfinamento já entrou para o dicionário francês, não sei se vai entrar para o brasileiro, vou prestar atenção. Mas a mídia não usava a palavra desconfinamento? As pessoas começaram a usar? As redes sociais começaram a usar, a mídia passou a usar, e agora, então, os dicionários seguiram atrás. Nossa, na minha cabeça sempre existiu desconfinamento. Não, para poder falar aqui hoje isso, eu verifiquei mais uma vez no dicionário português que eu utilizo aqui, ele não apareceu ainda. Já está escrito embaixo assim, dentro em pouco esse termo vai aparecer, essa palavra vai aparecer. Entendi. Ela já está sendo acho que talvez seja por isso que os meus amigos brasileiros não falam em confinamento, né? Acho que eles não falam uma palavra confinamento mesmo lá no Brasil, não? Não, eles utilizam o termo inglês. Lockdown, né? É. E tem uma outra questão em torno da Covid-19, é que os diplomatas tentaram, sem resultado, introduzir na mídia a expressão o vírus do Brasil, o vírus da Inglaterra, o vírus da África do Sul, para que as pessoas não digam o vírus brasileiro, o vírus chinês. Sabe, que eles acham que é pejorativo, que o vírus não é brasileiro. Não é? O vírus apareceu no Brasil, mas não deu certo. A mídia toda só fala vírus brasileiro, vírus inglês. Acho todos os dois preconceituosos. Tinha que falar assim, o vírus que foi mutado e apareceu primeiro no Brasil. Pois é, mas é claro que quando você fala o vírus do Brasil, é esse vírus que apareceu no Brasil, não é? Mas você fala vírus brasileiro, aí fica mais complicado para você poder explicar, né? Bom, acho que terminamos, Rodrigo. Terminamos, né? Você vai despedir em primeiro lugar hoje? Bom, pessoal, obrigado pela audiência. Curtam, comentem, compartilhem. Infelizmente, na semana passada nós não publicamos o vídeo, mas essa semana está aí o nosso vídeo de sempre. Até mais. Tchau.